Empurrada pelos portões sob olhares de desprezo, ela carrega na pele a cor que todos temiam. Então, diante de todos, ele pronuncia um nome que muda seu destino e cala a vila. Inscreva-se no canal e descubra a força dessa virada. O barulho das rodas da carroça na estrada de terra vermelha era o único som que quebrava o silêncio sufocante daquela tarde. Esther mantinha os olhos fixos nas próprias mãos, pálidas como sempre foram. As veias azuladas desenhando mapas sob a pele quase transparente. O cocheiro não dirigira uma única palavra a ela desde que saíram da vila, há quase 3 horas. Talvez tivesse medo que a maldição pudesse se espalhar pelo ar, contaminar sua garganta, sua língua. As pessoas sempre temiam o que não compreendiam, e Esther, aos 19 anos, já havia aprendido essa lição da maneira mais dolorosa possível. Não olhe diretamente para ela, sussurravam as mulheres da vila quando passava. Cuidado com a filha do seu Gael, advertiam as crianças. Como se sua condição fosse contagiosa. Como se ser albina fosse uma escolha, uma punição, um fardo que ela carregava para lembrar a todos que alguns nascem apenas para sofrer. O vestido cinzento que usava, o melhor que possuía, parecia ainda mais desbotado sob o sol inclemente do sertão baiano. A trouxa com seus poucos pertences estava amarrada no banco ao lado. Não havia muito para levar quando se vive como uma sombra na própria casa. Seu pai, Gael Allens, homem de influência na pequena Bonfim das Almas, finalmente encontrara uma solução para o problema que o atormentava desde o nascimento da filha. Theo Collins, o fazendeiro mais temido e respeitado da região, havia recusado uma proposta de parceria comercial semanas antes, o que manchara a reputação de Gael entre os comerciantes locais. A solução veio em forma de vingança disfarçada de reconciliação. Ofereceu a filha amaldiçoada, como esposa ao viúvo solitário. Ele não pode recusar. Seria uma desfeita maior que a anterior, dissera a esposa na noite anterior, enquanto Esther ouvia tudo atrás da porta da cozinha. Além disso, quem mais aceitaria ficar com ela? A mãe de Esther chorou silenciosamente a noite toda, não por perder a filha, mas pelo destino que a aguardava. Theo Collins não era conhecido por sua gentileza. Diziam que a primeira esposa morrera de tristeza, que os empregados tremiam ao ouvir seus passos, que seu temperamento era tão seco quanto a caatinga em agosto. Esther sabia que estava sendo entregue não como esposa, mas como punição, uma forma de seu pai dizer ao fazendeiro: "Você me humilhou, agora viverá com uma humilhação própria." A fazenda Horizontes surgiu como uma visão quase irreal depois de uma curva na estrada. Uma casa grande, de paredes brancas e janelas azuis, cercada por pastos bem cuidados e um pequeno pomar. Os cachorros anunciaram a chegada muito antes da carroça parar em frente ao terreiro. Esther sentiu o coração disparar. Era isso, seu novo cárcere, seu novo inferno. O sol começava a se pôr quando o fazendeiro apareceu na varanda. Diferente da imagem que Esther construíra em sua mente, Theo Collins não tinha aparência de monstro. Era um homem alto, de ombros largos, pele morena do sol, cabelos negros com fios grisalhos nas têmporas. Os olhos, porém, eram o que mais chamavam a atenção. Escuros e profundos, pareciam enxergar além da superfície. "Sr. Collins, entrega especial do Coronel Allens", anunciou o cocheiro com um sorriso mal disfarçado, como se entregasse um pacote defeituoso. Theo não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Esther, que permanecia sentada, incapaz de se mover. Por um momento, o mundo pareceu congelar. "Pode ir", Theo finalmente respondeu ao cocheiro sem desviar o olhar. "Diga ao coronel que o acordo está selado." Esther sentiu as pernas tremerem ao descer da carroça. Estava sozinha agora, entregue ao desconhecido. A poeira subiu quando a carroça partiu apressadamente de volta à vila. Theo permaneceu imóvel, observando-a como se tentasse decifrar um enigma complexo. "Venha", disse finalmente, com uma voz mais suave do que ela esperava. "Aqui você não será vergonha de ninguém." As palavras atingiram Esther como um golpe, não pela dureza, mas pela ausência dela. Acostumada com o desprezo, com os olhares de nojo, com os sussurros maldosos, ela não sabia como reagir à neutralidade. Seguiu-o em silêncio, carregando sua trouxa, os olhos baixos por hábito.
A casa por dentro era simples, mas bem cuidada. Móveis de madeira escura, chão de ladrilho hidráulico, paredes com algumas fotografias em preto e branco. Uma casa que respirava solidão, mas não abandono. Dona Zefa preparou o quarto dos fundos para você, explicou, conduzindo-a por um corredor. É pequeno, mas tem janela para o pomar. De manhã, o cheiro das laranjeiras entra com o sol. Esther assentiu, sem encontrar palavras. O quarto era, de fato, modesto. Uma cama de solteiro com colcha de retalhos, um armário de madeira, uma mesinha com uma jarra d'água e um lampião. Mas comparado ao cantinho da despensa onde dormia na casa do pai, parecia um palácio. Pode se instalar, Theo disse, parado à porta. Jantamos às 7. Dona Zefa vai chamá-la. Quando ele se virou para sair, Esther finalmente encontrou coragem para falar. Senhor, quando o senhor quer que eu cumpra meus deveres de esposa? As palavras saíram entrecortadas, carregadas de medo. Theo parou, as costas tensas. Virou-se lentamente, o rosto uma máscara impenetrável. Não há deveres a cumprir, menina. Não sou o monstro que seu pai pensa que sou, e você não é moeda de troca. Saiu, fechando a porta suavemente, deixando Esther paralisada no meio do quarto, as lágrimas finalmente encontrando caminho pelo rosto pálido. Nos dias que se seguiram, Esther manteve-se nas sombras da casa grande. Acordava antes do sol, ajudava Dona Zefa na cozinha, cuidava do galinheiro, costurava rasgos em lençóis velhos, fazia-se invisível por hábito, não por necessidade. Os empregados da fazenda a observavam com curiosidade, mas sem o desprezo a que estava acostumada. Theo aparecia apenas nas refeições, sempre silencioso, sempre observador. No terceiro dia, durante o almoço, o fazendeiro quebrou o silêncio. Você sabe ler e escrever, Esther? A pergunta a pegou de surpresa. Ninguém nunca se importara com o que ela sabia ou não. Sim, senhor. Minha mãe me ensinou em casa. Não pude ir à escola, mas aprendi com os livros velhos do sótão. Theo assentiu, pensativo. Tem uma biblioteca pequena. Pode usá-la se quiser. Naquela tarde, Esther descobriu o tesouro escondido da fazenda. Uma sala com estantes repletas de livros, do chão ao teto. Livros de história, literatura, ciências. Um mundo inteiro que nunca lhe fora permitido explorar abertamente. Pela primeira vez desde que chegara, sentiu algo além do medo. Curiosidade. Na quinta noite, um temporal desabou sobre a fazenda. Relâmpagos cortavam o céu. Trovões faziam a casa tremer. Esther, que sempre temera tempestades, encolheu-se na cama, o coração acelerado com cada estrondo. Uma batida suave na porta a fez prender a respiração. Esther? A voz de Theo era quase inaudível sob o barulho da chuva. Está tudo bem? Ela não respondeu, paralisada pelo medo. Não dele, mas da própria vulnerabilidade. A porta se abriu lentamente. Theo entrou segurando um lampião. Seu rosto, iluminado pela luz amarelada, parecia mais jovem, menos severo. Tempestades podem ser assustadoras nesta região, disse, colocando o lampião sobre a mesinha. Trouxe isto para você. Era um pequeno embrulho de papel. Com as mãos trêmulas, Esther o abriu. Dentro, um frasco de vidro contendo uma essência de lavanda. Minha mãe dizia que acalma os nervos. Algumas gotas no travesseiro ajudam a dormir, mesmo com os trovões. O gesto tão simples e ao mesmo tempo tão significativo derrubou algo dentro de Esther. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas a princípio, depois em soluços que sacudiam seu corpo inteiro. Anos de dor reprimida, de solidão forçada, de existência negada, tudo transbordando de uma vez. Theo não disse nada. Não tentou tocá-la, não ofereceu palavras vazias de consolo, apenas ficou ali, uma presença sólida no meio da tempestade, até que os soluços diminuíssem e a respiração dela voltasse ao normal. Descanse agora, disse finalmente, movendo-se em direção à porta. Amanhã será outro dia. Quando ele já estava saindo, Esther reuniu coragem para perguntar o que a atormentava desde a chegada. Por que o senhor me aceitou? Por que não me devolveu como o pacote defeituoso que sou? Theo parou, a mão na maçaneta. Por um longo momento, ficou em silêncio, como se pesasse cada palavra. Porque sei o que é ser considerado um erro, Esther.
Sei o que é carregar uma marca que os outros temem. Saiu antes que ela pudesse responder, levando consigo o lampião, deixando apenas o aroma suave de lavanda, e uma pergunta sem resposta pairando no ar. Na manhã seguinte à tempestade, o mundo parecia renovado. A terra vermelha exalava aquele cheiro único de chuva. As folhas das árvores brilhavam como se tivessem sido polidas durante a noite, e o céu ostentava um azul quase doloroso de tão intenso. Esther acordou com o canto dos pássaros que faziam festa no pomar. A essência de lavanda ainda pairava no ar, lembrando-a de que talvez, apenas talvez, este lugar pudesse ser diferente de tudo que conhecera até então. Durante o café da manhã, servido na varanda dos fundos como era costume na fazenda, Esther notou que Theo a observava com mais frequência. Não era o olhar de repulsa a que estava acostumada, nem de pena, que talvez fosse pior. Era um olhar de genuína curiosidade, como se tentasse enxergar além da superfície. "O pão de queijo está ótimo hoje, Dona Zefa", comentou Theo, quebrando o silêncio. A senhora de cabelos grisalhos sorriu, orgulhosa. "É que tive ajuda, patrão. A menina tem mão boa para massa." Esther baixou os olhos, desacostumada a receber elogios. Sentiu o rosto esquentar, o que provavelmente o deixava ainda mais vermelho contra sua pele clara. "Você gosta de cozinhar?" perguntou Theo, servindo-se de mais café. "Gosto de criar coisas úteis", respondeu Esther, encontrando coragem para sustentar o olhar dele por mais de 2 segundos. "Na casa do meu pai, era o único momento em que me sentia necessária." As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Theo assentiu, pensativo. A utilidade é uma forma de valor, mas não a única. Levantou-se da mesa, pegando o chapéu. "Tenho assuntos para resolver na cidade. Voltarei para o jantar." Quando já estava na porta, virou-se. "Esther, há um baú no sótão com roupas que pertenceram à minha irmã. Dona Zefa pode mostrar onde fica. Talvez encontre algo que lhe sirva." Na hora do almoço, comendo apenas com Dona Zefa na cozinha, Esther finalmente reuniu coragem para fazer as perguntas que fervilhavam em sua mente. "Dona Zefa, o Sr. Theo teve uma irmã?" A senhora suspirou, servindo-se de mais feijão. "Teve sim, Cecília era o nome dela. Morreu faz uns 15 anos. Era mais nova que ele, uns 10 anos. Linda menina, cabelos cacheados, pele clara." Fez uma pausa, como se lembrasse de algo importante. "Não tão clara quanto a sua, mas era o que chamavam de leite com café." "E o que aconteceu com ela?" Dona Zefa pareceu desconfortável. "Não me cabe falar disso, menina. São histórias de família. Se o patrão quiser, um dia ele conta." Depois do almoço, Dona Zefa levou Esther até o sótão. O espaço era amplo, com o teto inclinado e pequenas janelas que deixavam entrar feixes de luz, iluminando a poeira suspensa no ar. Em um canto, coberto por um lençol, estava o baú mencionado por Theo. Era grande, de madeira escura com detalhes em metal. "Vou deixar você à vontade, menina. Qualquer coisa é só chamar." Quando ficou sozinha, Esther removeu o lençol com cuidado. O baú não estava trancado. Ao abri-lo, foi recebida por um leve cheiro de naftalina e lavanda. Dentro, cuidadosamente dobradas, havia várias peças de roupa feminina. Vestidos simples, mas bem feitos, algumas saias, blusas de algodão e linho. Eram roupas de uma mulher jovem, preservadas como relíquias. Ao fundo do baú encontrou um pequeno caderno de couro. A tentação de abri-lo foi grande, mas algo a impediu. Aquilo não lhe pertencia. Respeitaria o passado que não era seu. Escolheu um vestido branco de linho, com mangas 3/4 e um delicado bordado no decote. Era simples, mas infinitamente mais bonito que qualquer coisa que já tivesse usado. Experimentou-o ali mesmo, no sótão empoeirado. Caiu-lhe perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Olhou para o próprio reflexo no pequeno espelho pendurado na parede. Pela primeira vez, não viu um erro da natureza. Viu apenas uma mulher. Quando desceu, Dona Zefa parou o que estava fazendo, olhando-a com os olhos arregalados. "Meu Deus do céu, menina!" Esther sentiu o coração apertar. Tinha feito algo errado? "Desculpe, eu não devia ter pego, vou guardar." "Não, não." A senhora se aproximou, ajeitando o colarinho do vestido. "Você está linda. Parece um anjo. O branco combina com você. Realça sua pele."
Era a primeira vez que alguém se referia à sua pele como algo que pudesse ser realçado, não escondido. A Cecília teria ficado feliz em ver suas roupas sendo usadas por alguém como você. Alguém como eu? Sim, alguém gentil. Alguém que precisa lembrar que merece estar no mundo. Theo retornou ao cair da tarde. Esther estava na varanda, lendo um dos livros da biblioteca, ainda vestindo o vestido branco. Quando o fazendeiro a viu, parou por um instante, como se tivesse levado um golpe invisível. Seus olhos, normalmente tão controlados, revelaram algo que Esther não conseguiu decifrar. Surpresa, talvez, ou uma espécie de reconhecimento. O vestido lhe serviu, disse ele, aproximando-se lentamente. Caiu melhor em você do que jamais caiu em Cecília. Esther fechou o livro, nervosa com o comentário. Sua irmã deve ter sido muito bonita. Era, mas tinha uma tristeza que a consumia por dentro. Sentou-se na cadeira ao lado dela. O que está lendo? Esther mostrou a capa. Dom Casmurro. É a primeira vez que leio. É complexo. Theo sorriu pela primeira vez desde que Esther chegara à fazenda. Era um sorriso contido, quase tímido, mas que transformava completamente seu rosto severo. Machado de Assis tem essa capacidade de nos fazer questionar tudo o que pensamos saber. Conversaram sobre literatura até o jantar, Theo revelando um conhecimento profundo que surpreendeu Esther. Durante a refeição, servida na mesa da sala de jantar naquela noite, ele a observava com uma intensidade diferente. Amanhã é domingo, disse subitamente. Gostaria de ir à missa comigo? A pergunta pegou Esther desprevenida. Na igreja? Na cidade? O pânico era evidente em sua voz. As pessoas vão olhar, vão falar. Deixe que falem. A determinação na voz dele não admitia contestação. É hora de mostrar a todos que você não é motivo de vergonha. Nunca foi. Naquela noite, Esther não conseguiu dormir. O medo do que aconteceria na igreja a manteve acordada, revirando-se na cama. Imaginou os olhares, os cochichos, talvez até risos abafados. Seu pai estaria lá, provavelmente. E sua mãe, que jamais ousara defendê-la abertamente. Na manhã seguinte, vestiu novamente o vestido branco. Dona Zefa ajudou-a a arrumar os cabelos, prendendo-os parcialmente com um pente de madeira. Vai ficar tudo bem, menina. O patrão não deixará ninguém desrespeitá-la. A viagem até a cidade foi feita em silêncio. Esther, tensa, observava a paisagem passar pela janela do carro, suas mãos apertadas uma na outra sobre o colo. Theo dirigia concentrado, ocasionalmente lançando-lhe olhares de soslaio. A pequena igreja matriz de Bonfim das Almas já estava cheia quando chegaram. O burburinho cessou momentaneamente quando Esther entrou ao lado de Theo. Como previra, os olhares convergiram para ela, alguns de espanto, outros de escárnio mal disfarçado. Identificou seu pai na terceira fileira, o rosto contorcido numa expressão de desgosto. Sua mãe, ao lado dele, parecia querer desaparecer. Theo, percebendo seu desconforto, colocou a mão levemente em suas costas, guiando-a até um banco vazio mais à frente. O gesto, embora simples, foi notado por todos. O fazendeiro mais poderoso da região estava publicamente assumindo sua ligação com a garota maldita. A missa transcorreu como em um sonho nebuloso para Esther. As palavras do padre, os cânticos, as orações, tudo parecia distante, irreal. Estava consciente apenas dos olhares que pesavam sobre suas costas, do calor que emanava do corpo de Theo sentado ao seu lado, da sensação estranha de estar visível depois de tanto tempo nas sombras. Ao final da celebração, quando todos se levantavam para sair, Theo fez algo inesperado. Em vez de seguir para a porta, pediu a palavra ao padre. Com a autorização concedida, virou-se para a congregação e, em voz alta e clara, pronunciou as palavras que mudariam para sempre o curso da vida de Esther. Esta é Esther, minha futura esposa, e será senhora da minha casa. Quem tiver algo contra, fale agora, ou cale-se para sempre. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os olhares agora alternavam entre choque e incredulidade. Gael Allens, o pai de Esther, parecia ter sido esculpido em pedra, incapaz de mover um músculo sequer. Terei o prazer de recebê-los em nossa casa,
para a cerimônia de noivado no próximo sábado. Todos estão convidados. Com um leve aceno de cabeça para o padre, Theo tomou Esther pelo braço e a conduziu para fora da igreja. No caminho de volta à fazenda, Esther finalmente encontrou voz para expressar sua confusão. Por que fez isso? Por que me expôs dessa forma? Por que anunciou um noivado que nunca discutimos? Theo manteve os olhos na estrada, as mãos firmes no volante. Não era minha intenção constrangê-la. Era mostrar a todos que você não é mais um segredo a ser escondido. Quanto ao noivado... Fez uma pausa, escolhendo as palavras. Foi precipitado, reconheço, mas não seria um anúncio vazio se você estiver disposta a considerar a ideia. Esther não sabia o que responder. Parte dela queria fugir, esconder-se novamente nas sombras onde se sentia segura. Outra parte, no entanto, experimentava uma sensação nova, a possibilidade de um futuro diferente. Não me conhece, disse finalmente. Não sabe quem sou. Como pode querer se casar comigo? Theo desviou brevemente os olhos da estrada para fitá-la. Conheço o suficiente. Vi como trata os animais da fazenda. Como ajuda Dona Zefa sem que ninguém peça. Como seus olhos brilham quando fala dos livros que leu. Vi sua força, Esther. A mesma força que permitiu que sobrevivesse todos esses anos sendo tratada como menos que humana. Voltou a olhar para a estrada. Não estou pedindo uma resposta agora. Estou pedindo que considere a possibilidade de uma vida diferente. Uma vida onde você não seja a maldição, mas a bênção que realmente é. Quando chegaram à fazenda, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Esther desceu do carro em silêncio, ainda processando tudo o que acontecera. Foi direto para seu quarto. Precisava ficar sozinha, pensar. Horas depois, quando já estava escuro, ouviu uma batida suave na porta. Era Theo, carregando uma pequena caixa. Trouxe algo para você, disse estendendo-lhe o presente. Dentro da caixa havia um delicado colar de prata com um pingente em forma de sol. É lindo, murmurou Esther, tocando a joia com a ponta dos dedos. Por quê? Porque você é como a luz que a terra escondeu por muito tempo. Forte, necessária, vital. A partir de hoje, se me permitir, este será seu nome aqui. Luz da Terra. Esther sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ninguém jamais a havia comparado a algo belo, algo essencial. Não sei se posso ser isso, confessou, a voz trêmula. Já é, respondeu Theo, com uma certeza que não deixava espaço para dúvidas. Só precisa permitir que os outros vejam. Naquela noite, deitada em sua cama, Esther refletiu sobre a estranha reviravolta que sua vida havia tomado. De maldição à luz da terra, em menos de 2 semanas. Parecia irreal, como um daqueles contos de fadas que nunca tivera permissão para acreditar. A ideia de se tornar esposa de Theo já não a aterrorizava como antes. Havia algo nele, uma solidez, uma certeza tranquila, que a fazia sentir-se segura pela primeira vez na vida. Não era amor, ainda não, mas era respeito, era dignidade. E talvez isso fosse um começo tão bom quanto qualquer outro. Na manhã seguinte, quando acordou, encontrou um pequeno vaso com flores do campo sobre sua mesa de cabeceira. Não havia bilhete, não era necessário. As flores silvestres, simples e resilientes, eram uma mensagem em si mesmas. Quando saiu para o café, os empregados da fazenda a cumprimentaram de forma diferente. Bom dia, Dona Luz da Terra. O nome dado por Theo havia se espalhado, tornando-se real, palpável, como se fosse um novo nascimento. E, de certa forma, era exatamente isso. A notícia do anúncio de Theo na igreja espalhou-se como fogo em palha seca. Em menos de 1 semana, toda Bonfim das Almas comentava sobre o estranho noivado entre o fazendeiro recluso e a moça albina, que muitos ainda chamavam de amaldiçoada. Surgiram teorias. Alguns diziam que Theo havia enlouquecido após anos de solidão, outros que estava apenas provocando Gael Allens por causa da desavença comercial. Os mais supersticiosos sussurravam que Esther havia enfeitiçado o fazendeiro com algum tipo de magia negra. As fofocas chegavam à fazenda através dos trabalhadores que iam à cidade ou pelas visitas ocasionais do padre Anselmo, que vinha discretamente verificar se o noivado era realmente sério ou apenas um impulso que seria esquecido. Esther ouvia tudo em silêncio,
acostumada a ser tema de conversas que não a incluíam. A diferença agora era que não se sentia mais diminuída pelos comentários. Algo havia mudado dentro dela desde que Theo a apresentara como sua futura esposa, desde que recebera o nome Luz da Terra. Era como se pela primeira vez tivesse permissão para ocupar espaço no mundo. Numa manhã particularmente quente, enquanto ajudava Dona Zefa a colher verduras na horta, Esther notou um grupo de crianças observando-a da cerca. Eram filhos de trabalhadores da fazenda, com idades entre 5 e 10 anos. Normalmente as crianças eram as primeiras a fugir dela na vila, assustadas pelas histórias que os adultos contavam, mas estas pareciam apenas curiosas. "Bom dia", cumprimentou incerta. As crianças se entreolharam até que uma menina de tranças e vestido remendado tomou coragem. "É verdade que a senhora vai ser a nova patroa?" A pergunta tão direta pegou Esther de surpresa. Dona Zefa interveio. "Tenha respeito, Mariazinha. Dona Luz da Terra já é praticamente a senhora da casa." "Tudo bem, Dona Zefa." Esther sorriu. Aproximou-se da cerca onde as crianças estavam. "Ainda não sei se serei a patroa, mas podem me chamar de Luz se quiserem." A menina das tranças inclinou a cabeça pensativa. "Minha mãe disse que a senhora é diferente, que parece feita de luz de lua." As outras crianças assentiram, algumas ainda hesitantes. "Vocês não têm medo de mim?" perguntou Esther, genuinamente curiosa. Um menino de uns 7 anos com o rosto salpicado de sardas respondeu: "A gente tinha, mas aí o patrão disse para o meu pai que a senhora é especial, que é bênção, não maldição." As palavras aqueceram algo dentro de Esther. Theo estava silenciosamente mudando a forma como era vista. "Vocês vão à escola?" perguntou, mudando de assunto. As crianças balançaram a cabeça negativamente. "A escola é longe", explicou Mariazinha. "É na cidade. E o ônibus só passa 2 vezes por semana. E nos outros dias? Ficamos em casa ou ajudamos nossos pais no trabalho." Esther olhou para as crianças com novos olhos. Sabia o que era ser privada de educação formal, ter que aprender às escondidas nos cantos, aproveitando sobras de conhecimento. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Naquela noite, durante o jantar, apresentou-a a Theo. "Gostaria de usar o celeiro velho para criar uma pequena escola para os filhos dos trabalhadores", disse, surpresa com a própria ousadia. "Nos dias em que não podem ir à cidade." Theo parou o garfo a meio caminho da boca, claramente surpreso com o pedido. "Você quer ser professora?" "Quero ser útil", respondeu com simplicidade. "E não quero que aquelas crianças cresçam sentindo que o conhecimento não é para elas." Um silêncio se instalou entre eles. Esther temeu ter ido longe demais, ter abusado da aparente boa vontade do fazendeiro. Mas então, Theo sorriu. Aquele sorriso raro e transformador. "O celeiro velho está praticamente vazio. Teria que ser limpo, organizado." "Posso fazer isso", Esther apressou-se em dizer. "Com a ajuda de seu Joca e dos rapazes, se o senhor permitir." "Theo", corrigiu ele. "Já passou da hora de me chamar pelo nome, não acha?" Foi a vez de Esther sorrir, um rubor suave colorindo suas bochechas pálidas. "Obrigada, Theo." No dia seguinte o trabalho começou. O celeiro velho, uma construção sólida, mas negligenciada nos últimos anos, precisava de reparos no telhado e uma limpeza completa. Seu Joca, o capataz da fazenda, reuniu uma pequena equipe para ajudar. O que surpreendeu a todos foi o entusiasmo com que abraçaram o projeto. "Meus meninos nunca aprenderam direito a ler", confessou seu Joca a Esther, enquanto ajudava a remover fardos de feno mofado. "A professora da cidade não tem paciência com eles." Uma semana depois, o celeiro estava transformado. O chão de terra batida agora estava coberto por tábuas lisas de madeira. As paredes haviam sido caiadas de branco e janelas improvisadas deixavam entrar luz e ar. Alguns móveis velhos da casa grande foram restaurados e levados para lá. Uma mesa grande que serviria de escrivaninha, bancos compridos para os alunos, prateleiras para livros. Theo observava tudo à distância, intervindo apenas para oferecer recursos ou sugestões ocasionais. Uma noite, no entanto, surpreendeu Esther ao entrar em seu quarto carregando uma caixa de madeira. "Achei isto no sótão", disse, colocando a caixa sobre a cama dela.
Pertenceu à minha mãe. Acho que seria útil para sua escola. Dentro da caixa havia um pequeno tesouro educacional. Cartilhas antigas, um ábaco de madeira, giz colorido, uma lousa portátil, cadernos novos ainda em suas embalagens originais, lápis, borrachas. Sua mãe era professora? Perguntou Esther, maravilhada com os materiais. Antes de se casar com meu pai, sim. Dava aulas numa escola rural, não muito diferente da que você está criando. Havia algo na voz de Theo, uma emoção contida que Esther começava a reconhecer. Ele raramente falava sobre o passado, sobre sua família. Cada migalha de informação era um presente valioso, uma pequena janela para o homem por trás da figura austera. Ela ficaria feliz em saber que suas coisas ainda serão úteis, continuou ele, assim como ficaria feliz em ver o que você está fazendo aqui. A inauguração da pequena escola aconteceu numa segunda-feira ensolarada. 12 crianças, limpas e penteadas para a ocasião, entraram timidamente no celeiro renovado. Seus pais observavam com uma mistura de orgulho e desconfiança. Nunca houvera algo assim na fazenda antes. Bem-vindos à nossa escola. Esther sorriu, tentando esconder o próprio nervosismo. Vestia o vestido branco que se tornara quase um uniforme para ela, e seus cabelos claros estavam presos em um coque simples. Hoje vamos começar conhecendo as letras e os números, mas aprenderemos muito mais com o tempo. Theo permaneceu na porta, observando. Havia algo em seus olhos, admiração talvez, que fez o coração de Esther acelerar. As primeiras semanas foram um desafio. As crianças, desacostumadas à disciplina escolar, tinham dificuldade em se concentrar. Algumas mal sabiam segurar um lápis corretamente. Outras se distraíam com qualquer barulho vindo de fora. Mas Esther era paciente. Lembrava-se de sua própria jornada solitária de aprendizado, das horas escondida no sótão da casa do pai, decifrando letras à luz de velas. Uma tarde, quando a aula já havia terminado e as crianças tinham voltado para suas casas, Esther permaneceu no celeiro, organizando os materiais para o dia seguinte. Estava tão absorta que não percebeu a chegada de Theo até que ele falou: "Você é uma professora natural." Ela virou-se surpresa. Ele raramente vinha à escola durante o horário das aulas, preferindo manter distância para não intimidar as crianças. "Obrigada", respondeu, sentindo o familiar calor nas bochechas. "Ainda estou aprendendo. Todos estamos sempre." Theo aproximou-se, olhando os desenhos que as crianças haviam feito naquele dia, pendurados em um cordão esticado entre duas vigas. Parou diante de um em particular, uma figura feminina de branco, com cabelos claros, rodeada por crianças sorridentes. Embaixo, em letras tremidas, estava escrito: "Professora Luz. Você conquistou o respeito deles", comentou. "Isso é mais valioso do que qualquer conhecimento formal que possa transmitir. Espero poder fazer mais. Estas crianças merecem um futuro melhor do que..." Parou, mordendo o lábio. "Do que você teve?" completou Theo suavemente. Esther assentiu, incapaz de encontrar palavras. "É por isso que você é a pessoa certa para ensiná-las." O silêncio que se seguiu foi carregado de algo novo, uma tensão diferente da que costumavam compartilhar. Theo estava perto, mais perto do que jamais estivera. Esther podia sentir o calor que emanava dele, o cheiro de terra e sol que parecia impregnar sua pele. "Esther", começou ele, a voz mais rouca que o normal. "Theo", uma voz chamou de fora, quebrando o momento. Era seu Joca. Chegou visita da cidade. É o padre Anselmo com o delegado Souza. O rosto de Theo endureceu instantaneamente. "Fique aqui", disse a Esther, já se dirigindo à porta. "Seja o que for, eu resolvo." Mas Esther não era mais a mesma pessoa submissa que chegara à fazenda semanas atrás. "Não", disse firmemente. "Se é sobre nós, devo estar presente." Theo parou, surpreso com a determinação dela. Depois de um momento, assentiu. "Tem razão, venha então." O padre Anselmo e o delegado Souza esperavam na varanda da casa grande. O religioso parecia desconfortável, alternando o peso do corpo de um pé para o outro. O delegado, um homem corpulento de bigode grisalho, mantinha uma expressão séria. "A que devemos a visita, padre?" "Delegado?" Theo cumprimentou-os com formalidade,
posicionando-se sutilmente à frente de Esther, como um escudo. Senhor Collins, o padre começou, a voz hesitante. Viemos tratar de um assunto delicado. Estamos recebendo denúncias, interrompeu o delegado menos diplomático. Dizem que a senhorita aqui está dando aulas sem qualificação formal, o que configura exercício ilegal da profissão. Esther sentiu o sangue gelar nas veias. Não havia imaginado que sua pequena escola pudesse ser considerada ilegal. E quem fez essas denúncias? Perguntou Theo, a voz perigosamente calma. O delegado hesitou. Não posso revelar, mas foi Gael Allens, não foi? A pergunta atingiu o alvo. O desconforto visível no rosto do padre e o olhar evasivo do delegado confirmaram a suspeita. O pai de Esther, ainda furioso com o anúncio do noivado, encontrara uma forma de atacá-la. Senhor Collins, interveio o padre, tentando apaziguar os ânimos. Entenda que estamos apenas cumprindo nosso dever. A lei exige formação adequada para o exercício do magistério. E qual é a alternativa para as crianças? Perguntou Esther, surpreendendo a todos ao se manifestar. Ficarem sem estudar nos dias em que não podem ir à cidade? Voltarem para o trabalho na roça antes mesmo de aprenderem a escrever o próprio nome? Sua voz, normalmente suave, agora carregava uma força que fez o padre recuar um passo. Não estou substituindo a escola oficial, continuou. Estou complementando o que o Estado não consegue oferecer. Se isso é crime, então prendam-me. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Theo olhou para Esther com um misto de surpresa e admiração. O delegado pigarreou, visivelmente desconfortável. Bem, tecnicamente, se não está emitindo certificados ou... Não está, confirmou Theo. É apenas um reforço, um complemento educacional para as crianças da fazenda. E acontece em propriedade privada, com consentimento dos pais. O padre Anselmo, percebendo que o confronto não levaria a nada, decidiu mudar de abordagem. Talvez possamos encontrar uma solução que atenda a todos. A diocese tem um programa de certificação para educadores leigos em áreas rurais. A senhorita poderia participar e obter uma autorização formal. A sugestão pegou Esther de surpresa. Era mais do que esperava. Era uma oportunidade real de legitimação. Eu faria isso com muito gosto, padre. Excelente! O religioso parecia genuinamente aliviado. Posso trazer os formulários na próxima semana. São apenas algumas aulas na cidade, aos sábados. O delegado, vendo que o assunto estava encaminhado para uma solução pacífica, relaxou visivelmente. Bem, se está tudo resolvido... Ainda não, interrompeu Theo. Quero deixar claro que não aceitarei mais interferências baseadas em desavenças pessoais. Diga isso a Gael Allens, delegado. A próxima vez que tentar prejudicar Esther, terá que lidar diretamente comigo. A ameaça velada pairou no ar como uma nuvem de tempestade. O delegado limitou-se a assentir brevemente antes de se despedir, acompanhado pelo padre. Quando os visitantes já haviam partido, Esther voltou-se para Theo, ainda processando o que acontecera. Obrigada por me defender, disse baixinho. Não defendi, respondeu ele com um leve sorriso. Apenas assisti. Você se defendeu muito bem sozinha, luz da terra. Aquela noite, Esther demorou a adormecer. Revivia mentalmente o confronto com o delegado e o padre, maravilhada com sua própria coragem. Onde estava a menina assustada que chegara à fazenda? O que havia mudado? A resposta veio como um sussurro em sua mente. Você encontrou valor em si mesma. Na manhã seguinte, quando entrou no celeiro escola, as crianças a receberam com sorrisos ainda mais amplos que o habitual. De alguma forma, a notícia do confronto já havia se espalhado. Professora Luz defendeu nossa escola, exclamou Mariazinha com orgulho. Meu pai disse que a senhora é valente como onça. Esther sorriu, aceitando o elogio inusitado. Não sou valente. Apenas acredito que vocês merecem aprender. Isso é ser valente, respondeu a menina, com a sabedoria simples da infância. A pequena escola do celeiro continuou funcionando, agora com a bênção oficial da igreja e a relutante aceitação das autoridades. Aos sábados, Esther ia à cidade para as aulas de formação na diocese. Era estranho estar de volta a Bonfim das Almas, enfrentar os olhares curiosos, os cochichos.
Mas agora era diferente. Não abaixava mais a cabeça, não se escondia. Caminhava com dignidade, os olhos fixos no horizonte, como Theo lhe ensinara sem palavras. Na terceira semana de aulas na diocese, recebeu uma surpresa. Ao sair da igreja onde o curso era ministrado, encontrou um pequeno grupo de mulheres esperando por ela. Reconheceu algumas. Eram mães de seus alunos, esposas de trabalhadores da fazenda. Dona Luz aproximou-se uma delas, uma mulher magra de mãos calejadas. Queríamos agradecer pelo que está fazendo por nossos filhos. Não é necessário, respondeu Esther, genuinamente tocada. É um prazer ensinar suas crianças. Gostaríamos de aprender também, disse outra mulher mais jovem. Muitas de nós mal sabemos assinar o nome. O pedido pegou Esther de surpresa. Nunca havia considerado a possibilidade de ensinar adultos. Poderíamos ter aulas à noite, sugeriu uma terceira mulher, depois que as crianças dormem. Algo dentro de Esther expandiu-se com a ideia. Uma escola noturna para mulheres. Um espaço onde poderiam crescer, aprender, tornar-se mais do que o mundo esperava delas. Vou falar com Theo, prometeu, mas tenho certeza que ele aprovará. Quando voltou à fazenda e compartilhou a ideia com Theo, sua reação foi além do que Esther esperava. Use a biblioteca da casa, disse ele. É mais confortável que o celeiro, tem melhor iluminação para aulas noturnas. Depois, com um brilho nos olhos que ela começava a reconhecer como orgulho, acrescentou: Você está mudando esta fazenda, Luz da Terra. Está trazendo vida onde antes havia apenas existência. Naquela noite, deitada em sua cama, Esther refletiu sobre como sua própria vida havia mudado em tão pouco tempo. De um fardo a ser carregado e escondido, tornara-se uma força transformadora. As palavras de Theo ecoavam em sua mente. Luz da Terra. Não era mais apenas um apelido carinhoso. Era uma identidade, uma missão. E pela primeira vez em sua vida, Esther sentiu que pertencia verdadeiramente a algum lugar. Que seu lugar no mundo não era nas sombras, mas na luz. As aulas noturnas na biblioteca da Casa Grande começaram com 7 mulheres. Em 2 semanas, eram 15. No final do primeiro mês, quase 30 mulheres da fazenda e arredores reuniam-se 3 vezes por semana para aprender a ler, escrever e fazer contas básicas. O que começou como um simples curso de alfabetização logo se transformou em algo maior. As mulheres traziam suas histórias, suas dúvidas, seus sonhos há muito silenciados. Compartilhavam receitas, técnicas de artesanato, conhecimentos sobre ervas medicinais. A biblioteca tornara-se mais que um espaço de aprendizado formal. Era um ponto de encontro, um lugar onde podiam existir para além de seus papéis de mães, esposas e trabalhadoras. Esther observava essa transformação com uma mistura de surpresa e satisfação. Nunca imaginara que pudesse causar tal impacto na vida daquelas mulheres. Mais surpreendente ainda era ver como Theo apoiava a iniciativa. Ele não interferia nas aulas, mas garantia que todas tivessem transporte seguro para voltar para casa à noite, providenciava materiais. Até mesmo encomendou lampiões novos para melhorar a iluminação do caminho entre a Casa Grande e as habitações dos trabalhadores. Numa dessas noites, enquanto as alunas já haviam partido e Esther organizava os materiais para o dia seguinte, Theo entrou na biblioteca. Trazia uma xícara de chá fumegante que colocou silenciosamente sobre a mesa onde ela trabalhava. Obrigada, sorriu Esther, gratamente aceitando a bebida quente. O outono chegara, trazendo noites mais frescas. Como foi a aula hoje? Theo sentou-se em uma poltrona próxima, observando-a com aquele olhar atento que sempre a fazia sentir-se verdadeiramente vista. Produtiva, respondeu, soprando levemente o chá antes de tomar um gole. Dona Zulmira conseguiu escrever uma carta para o filho que está trabalhando em Salvador. Foi emocionante. Theo assentiu, compreendendo o que ela não precisava explicar. A dignidade restaurada de uma mãe que não precisava mais depender de outros para se comunicar com o próprio filho. Notei que algumas mulheres da vila começaram a frequentar as aulas, comentou ele. Sim, 3 viúvas e 2... Hesitou buscando a palavra adequada. Mulheres que a sociedade prefere esquecer, completou Theo, sem julgamento na voz. Sim, Joana, que teve um filho sem ser casada, e Mariana, que o marido abandonou quando ela adoeceu.
Esther olhou para Theo preocupada. Espero que não cause problemas para você recebê-las aqui. Esta fazenda é tanto sua quanto minha agora, Luz. Você decide quem é bem-vindo. As palavras dele, ditas com tanta naturalidade, fizeram o coração de Esther acelerar. Nos últimos meses, desde o anúncio do noivado, sua relação com Theo havia evoluído de forma lenta, mas consistente. O respeito mútuo transformara-se em admiração, depois em afeto declarado, e agora havia momentos em que suas mãos se tocavam acidentalmente durante as refeições, olhares que duravam 1 segundo a mais que o necessário, conversas noturnas na varanda que se estendiam até a madrugada. Mas Theo nunca ultrapassara os limites da propriedade. Nunca tentara apressar as coisas entre eles. Era como se entendesse intuitivamente que ela precisava desse tempo, desse espaço para florescer por si mesma antes de se entregar completamente a um relacionamento. Ainda não marcamos a data do casamento, disse Esther suavemente, quebrando o silêncio que se instalara entre eles. Tem razão, respondeu Theo, seu olhar fixo no dela. Pensei que talvez estivesse reconsiderando. Não estou. Apressou-se em esclarecer. Apenas queria ter certeza de que você também não estava. Theo levantou-se da poltrona e aproximou-se dela. Com uma gentileza que contrastava com sua figura imponente, tomou as mãos dela entre as suas. Esther, luz da terra, quando te anunciei como minha futura esposa naquela igreja, não foi um impulso nem uma estratégia. Foi uma promessa. E promessas, para mim, são sagradas. O coração dela batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Poderíamos nos casar no próximo mês, sugeriu a voz mal passando de um sussurro. No início da primavera, nada me faria mais feliz, respondeu ele, levando as mãos dela aos lábios em um beijo suave. O gesto, tão simples e ao mesmo tempo tão íntimo, enviou uma onda de calor pelo corpo de Esther. Naquele momento, soube com certeza que seu lugar era ali, ao lado deste homem que a via não como uma aberração ou uma maldição, mas como um ser humano digno de respeito e amor. Na manhã seguinte, Esther acordou com uma energia renovada. A data do casamento estava definida. 1º sábado de setembro, início da primavera. Havia tanto a fazer, tanto a planejar. Mas antes de tudo, queria compartilhar a notícia com suas alunas, especialmente as mulheres que haviam se tornado mais próximas nas últimas semanas. Durante o café da manhã, Theo surpreendeu-a com outra notícia. Padre Anselmo virá hoje à tarde. Quer discutir o certificado do seu curso de formação. Esther quase engasgou com o café. Já? Mas ainda não terminei todas as aulas. Aparentemente, seus resultados impressionaram tanto que decidiram antecipar sua certificação. O orgulho na voz de Theo era evidente. Além disso, seu trabalho prático com as crianças e agora com as mulheres conta como experiência comprovada. A visita do padre Anselmo foi além das expectativas de Esther. Não apenas trazia o certificado que a autorizava oficialmente a lecionar, como também uma proposta. A diocese queria expandir o programa de alfabetização de adultos para outras fazendas da região, usando o modelo que ela havia criado. Você seria a coordenadora, dona Esther, explicou o religioso com entusiasmo genuíno. Formaria outras professoras, supervisionaria o trabalho. É um projeto que pode transformar a vida de centenas de pessoas. A oportunidade era tentadora, um trabalho real, com reconhecimento e impacto social. Algo que nunca imaginara possível para alguém como ela, que crescera sendo tratada como um erro, uma vergonha a ser escondida. Preciso pensar, padre, respondeu honestamente. Discutir com Theo. Entender como isso se encaixaria com meus novos compromissos. O padre sorriu compreensivo. Claro, claro. A notícia do casamento já chegou aos meus ouvidos. Setembro, não é? Um belo mês para novos começos. Depois que o padre partiu, Esther procurou Theo, que estava no escritório revisando a contabilidade da fazenda. Você sabia dessa proposta? Perguntou, ainda processando a conversa com o religioso. Theo fechou o livro-caixa, dando-lhe total atenção. Suspeitava. O padre me consultou sobre a possibilidade semana passada. E você não me disse nada. Não queria influenciar sua reação. Queria que ouvisse diretamente dele,
que sentisse o peso da oferta sem minhas opiniões interferindo. Esther sentou-se na cadeira em frente à escrivaninha, pensativa. O que você acha que devo fazer? O que seu coração diz? Ela refletiu por um momento. Diz que quero ajudar mais pessoas, que este trabalho me dá propósito, me faz sentir valiosa. Então aí está a sua resposta. Mas e o casamento? E minhas responsabilidades aqui na fazenda? Theo sorriu aquele sorriso raro que transformava completamente seu rosto austero. Luz da terra, você acha mesmo que eu esperaria que deixasse de brilhar apenas porque será minha esposa? O trabalho na fazenda continuará, com ou sem você supervisionando cada detalhe. E quanto ao casamento, fez uma pausa, escolhendo as palavras. Será um novo começo, não um fim. O início de uma parceria, não uma prisão. As palavras dele tocaram Esther profundamente. Pela primeira vez em sua vida, sentia que podia realmente escolher seu caminho, definir seu próprio valor. Não era mais a maldição a ser escondida, nem mesmo apenas a luz da terra que Theo enxergara nela. Era Esther, uma mulher com voz própria, com escolhas próprias. Aceitarei a proposta, decidiu, mas com uma condição. Quero usar a fazenda como centro de treinamento para as novas professoras. Podemos adaptar o celeiro escola, expandir... Concordo, respondeu Theo prontamente. E sugiro que contrate Mariazinha como sua assistente quando ela for mais velha. A menina tem o mesmo fogo nos olhos que você. Esther riu, imaginando a pequena de tranças agora transformada em uma professora determinada. Ela tem apenas 10 anos. E você tinha 19 quando chegou aqui, achando que sua vida havia acabado. Olhe para você agora. O tom de reverência na voz dele fez Esther corar. Ainda não estava acostumada a ser objeto de admiração, especialmente vinda de um homem como Theo. Naquela tarde, enquanto caminhava pela fazenda, absorvendo a notícia do novo trabalho e os planos para o casamento, Esther encontrou um grupo de suas alunas reunidas à sombra de uma mangueira. Estavam sentadas em círculo, algumas tecendo, outras descascando mandioca, todas conversando animadamente. Ao vê-la, fizeram sinal para que se juntasse a elas. Estamos falando sobre como poderíamos ganhar um dinheiro extra, explicou Dona Zulmira, uma senhora de 60 anos com mãos habilidosas apesar da artrite. Muitas de nós sabemos fazer coisas, mas nunca pensamos que poderiam ter valor. Que tipo de coisas? Perguntou Esther, genuinamente interessada. Sabão caseiro, respondeu uma. Bordado, disse outra. Doces, acrescentou uma terceira. Licores de frutas da região, completou Dona Zulmira. O problema é que não temos como vender. Os homens controlam o comércio na cidade e não nos levam a sério. Esther olhou para aquelas mulheres, viúvas abandonadas, solteiras com filhos, idosas sem apoio, e viu algo que nunca havia notado antes. Força contida, habilidades desperdiçadas, potencial ignorado, assim como ela mesma fora por tanto tempo. E se formássemos uma cooperativa, sugeriu, a ideia surgindo enquanto falava. Um grupo organizado, com produção regular, qualidade garantida, poderíamos vender nas feiras da região, não apenas em Bonfim das Almas. Os olhos das mulheres brilharam com a possibilidade, mas precisaríamos de um lugar para produzir, ponderou Dona Zulmira, e de materiais, equipamentos. Posso falar com Theo, garantiu Esther. Tenho certeza que ele apoiará a ideia. Naquela noite, ao apresentar o projeto da cooperativa para Theo, encontrou não apenas apoio, mas entusiasmo. O antigo galpão de beneficiamento de café está vazio há anos, sugeriu ele. Pode ser adaptado para isso. Tem espaço, água encanada e fica próximo à estrada principal. Seria um investimento considerável, ponderou Esther preocupada. E se não der certo? Então teremos aprendido algo novo, respondeu Theo com simplicidade. Luz, entenda uma coisa. Esta fazenda sempre foi apenas um negócio para mim. Um legado do meu pai que administrei com competência, mas sem paixão. Desde que você chegou, transformou-se em algo vivo, um lugar onde pessoas crescem, onde há propósito além do lucro. As palavras dele aqueceram Esther por dentro. Ainda era difícil acreditar que sua presença pudesse ter causado tal impacto. Obrigada por acreditar em mim, Theo, em nós. Sempre, respondeu ele,
tomando-a nos braços pela primeira vez em um abraço verdadeiro. Não mais um toque hesitante ou um gesto contido. O corpo de Esther respondeu instintivamente, moldando-se ao dele como se ali fosse seu lugar natural. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se todas as peças de um quebra-cabeça complexo finalmente se encaixassem. Na semana seguinte, o projeto da cooperativa começou a tomar forma. O galpão foi limpo e adaptado. Equipamentos básicos foram adquiridos. E as mulheres organizaram-se em grupos de acordo com suas habilidades. Decidiram começar com 4 produtos: sabão artesanal de cinzas, doces de frutas regionais, licores caseiros e bordados com motivos do sertão. Precisamos de um nome, sugeriu Dona Zulmira durante a primeira reunião oficial no galpão renovado. Algo que represente quem somos. As sugestões começaram a surgir. Cooperativa das Mulheres de Bonfim, Artesãs da Fazenda Horizontes, Grupo União Feminina. Foi Mariana, a mulher abandonada pelo marido quando adoeceu, quem ofereceu o nome que imediatamente ressoou com todas: Cooperativa das Esquecidas. Porque é isso que éramos, explicou ela, com uma dignidade recém-descoberta. Mulheres que a sociedade preferiu esquecer. Mas agora lembramos a nós mesmas e faremos com que todos se lembrem também. Esther sentiu lágrimas nos olhos ao ouvir o nome e a explicação. Era perfeito. Representava exatamente a jornada daquelas mulheres, da invisibilidade ao protagonismo, das sombras à luz. A primeira produção da Cooperativa das Esquecidas foi modesta: 50 barras de sabão, 20 potes de doce de umbu, 10 garrafas de licor de genipapo e 5 jogos de guardanapos bordados. Theo providenciou transporte para que pudessem participar da feira mensal em Juazeiro, cidade maior a 2 horas de distância. Esther acompanhou o grupo, mais nervosa do que estaria se fosse seu próprio casamento. E se ninguém comprasse? E se fossem ridicularizadas? E se todo o projeto fracassasse antes mesmo de começar realmente? Suas preocupações provaram-se infundadas. Os produtos, apresentados com simplicidade mas cuidado em uma pequena barraca alugada, chamaram a atenção desde cedo. O sabão, especialmente, foi um sucesso imediato. A qualidade superior e o aroma natural das ervas fizeram com que clientes voltassem para comprar mais. Os bordados com cenas do sertão e animais da Caatinga foram adquiridos por uma lojista de artesanato de Salvador que prometeu fazer encomendas regulares. Ao final do dia, haviam vendido quase tudo e recebido pedidos para o mês seguinte. Voltaram para a fazenda exaustas, mas radiantes. Aquela primeira venda representava mais que dinheiro. Era validação, era propósito, era a prova de que tinham valor. Nos meses que se seguiram, a Cooperativa das Esquecidas cresceu em tamanho e reputação. Mais mulheres juntaram-se ao grupo, novas linhas de produtos foram desenvolvidas, e a renda gerada começou a fazer diferença real na vida das participantes. Dona Zulmira pôde comprar remédios melhores para sua artrite. Mariana conseguiu pagar a primeira parcela da pequena casa que alugava. Joana inscreveu o filho em aulas de música na cidade. Pequenas vitórias, grandes transformações. Para Esther, acompanhar esse processo era uma alegria diária. Ver mulheres que, como ela, haviam sido relegadas às margens da sociedade, encontrando sua voz e seu valor, era a confirmação de que seu próprio caminho fazia sentido. A maldição tornara-se luz da terra e agora iluminava o caminho de tantas outras. Uma tarde, enquanto supervisionava a produção de uma nova remessa de sabonetes aromáticos no galpão, Esther recebeu uma visita inesperada. Theo entrou acompanhado de um homem que ela não conhecia, alto de terno bem cortado e pasta de couro, claramente alguém da cidade grande. Esther, este é Dr. Ricardo Menezes, representante do Banco de Desenvolvimento Regional, apresentou Theo. Ele ouviu sobre nossa cooperativa e quis conhecer pessoalmente. O homem estendeu a mão para Esther com um respeito que a surpreendeu. Senhorita Esther, é um prazer. Estamos sempre buscando iniciativas inovadoras de economia solidária para nossos programas de microcrédito, e o trabalho de vocês foi altamente recomendado. A visita do banqueiro estendeu-se por toda a tarde. Ele quis conhecer cada detalhe da operação,
Conversou com as mulheres, examinou os produtos, fez perguntas sobre custos, processos, dificuldades. Ao final, sentados na varanda da casa grande com limonada gelada, fez sua proposta. Uma linha de crédito especial para a cooperativa, com juros baixos e carência de 1 ano para começar a pagar. O dinheiro poderia ser usado para equipamentos melhores, expansão do espaço. Talvez até um veículo próprio para transporte dos produtos, explicou. Nosso banco acredita que empreendimentos como este são fundamentais para o desenvolvimento sustentável da região. Esther olhou para Theo, buscando sua opinião. Ele assentiu levemente, indicando que a decisão era dela. Precisarei discutir com as mulheres da cooperativa, respondeu finalmente. Elas são as verdadeiras donas do negócio. Eu apenas ajudo a coordenar. O banqueiro sorriu, claramente impressionado com a resposta. Claro, claro. É exatamente esse tipo de gestão participativa que nos interessa apoiar. Posso voltar na próxima semana para uma reunião com todas? Será bem-vindo, garantiu Esther. Depois que o visitante partiu, Theo tomou as mãos de Esther entre as suas, um gesto que se tornara frequente nos últimos tempos. Você percebe o que está acontecendo, não? Ela inclinou a cabeça confusa. O crédito? Não apenas isso. Você começou uma revolução silenciosa, Luz. Primeiro a escola para as crianças, depois as aulas para as mulheres, agora a cooperativa. Está mudando a forma como esta comunidade se vê e é vista. Esther nunca havia pensado dessa forma. Em sua mente, estava apenas fazendo o que parecia certo, devolvendo um pouco da dignidade que Theo lhe dera quando a acolheu. Não fiz nada sozinha, murmurou. Verdade, concordou ele. E essa é talvez a maior lição que nos ensinou. Que juntos somos mais fortes que separados. Que cada pessoa, não importa quão esquecida ou rejeitada, carrega uma luz própria. Naquela noite, deitada em sua cama, Esther refletiu sobre o caminho percorrido nos últimos meses. Da menina assustada que chegara à fazenda como um presente de reconciliação, a mulher que agora coordenava projetos educacionais e econômicos, que era respeitada e admirada, que havia encontrado não apenas um lugar no mundo, mas um propósito, e, acima de tudo, um amor que havia completamente, que celebrava sua força em vez de temê-la. Faltavam apenas 2 semanas para o casamento. Os preparativos estavam quase prontos. A expectativa crescia a cada dia. Mas enquanto adormecia, com o aroma de lavanda que se tornara seu talismã pessoal, Esther sabia que a verdadeira união entre ela e Theo já havia acontecido muito antes de qualquer cerimônia oficial. Estava nas escolhas diárias, no respeito mútuo, na construção compartilhada de um sonho maior que eles mesmos. O casamento seria apenas a celebração pública do que já existia em seus corações. Um amor nascido, não da necessidade ou da conveniência, mas do reconhecimento genuíno do valor um do outro. Uma carta inesperada chegou à Fazenda Horizontes na semana antes do casamento. A caligrafia trêmula no envelope era inconfundível. Dona Cândida, mãe de Esther, pedia um encontro na antiga capela de Santa Cruz. Se não vier, entenderei, dizia a carta. Theo ofereceu-se para acompanhá-la, preocupado que pudesse ser uma armadilha. No dia seguinte, dirigiram-se à capela abandonada. Quando chegaram, encontraram apenas uma carroça simples trazendo Dona Cândida, visivelmente mais magra e abatida que da última vez que Esther a vira. Está linda, minha filha, disse a mulher com lágrimas nos olhos. Sempre foi. Sempre. Entraram na pequena igreja e lá, protegidas pelas paredes de pedra que abafavam o mundo exterior, a verdade finalmente veio à tona. Estou doente, filha. Os médicos dizem que tenho poucos meses. A notícia atingiu Esther como um golpe físico. Mas não vim apenas por isso, continuou Dona Cândida. Vim te contar que Gael não é seu pai biológico. As palavras caíram como pedras em um lago calmo. Antes de me casar, amei um professor do Sul. Ele tinha uma condição parecida com a sua. Pele clara, cabelos quase brancos. Sua mãe contou sobre o amor proibido, sobre como o homem foi expulso da região, sobre como Gael descobriu tudo quando Esther nasceu e jurou que a faria pagar pelo pecado da mãe. Seu verdadeiro pai se chamava Augusto Mendes. Era culto, gentil, ensinava literatura.
Dona Cândida entregou a Esther um pequeno medalhão contendo uma fotografia desbotada de um jovem de olhos penetrantes, olhos iguais aos seus. Na viagem de volta, Esther processava silenciosamente a revelação. Não era a maldição de Gael. Era filha de um homem culto que amara genuinamente sua mãe. Isso muda alguma coisa para você? Sobre nós? Perguntou Atel. Ele parou o carro e virou-se para encará-la. Nada poderia mudar o que sinto por você, luz da terra. Me apaixonei não por seu nome ou origem, mas por quem você é. Podemos tentar encontrá-lo, sugeriu ele. Se ele ainda estiver vivo, há meios de localizá-lo. A possibilidade abriu uma janela de esperança no coração de Esther. Na sexta-feira, véspera do casamento, Gael Allens pediu uma audiência formal. Esther decidiu recebê-lo. Quero encerrar este capítulo olhando-o nos olhos, não mais como a maldição, mas como quem realmente sou. O homem que chegou parecia menor do que se lembrava. Entregou-lhe um envelope com a escritura de um terreno. É reconhecimento, disse ele, evitando seu olhar, do que está fazendo pela comunidade. Sua mãe está morrendo, continuou, a voz mais baixa. Ela me contou tudo. Ela te contou que nunca fui sua filha? Perguntou Esther. Contou que nunca fui seu pai, corrigiu ele. Não é a mesma coisa. Na manhã do casamento, o céu amanheceu de um azul perfeito. A fazenda fervilhava de atividade. Às 2 da tarde, chegou a carroça trazendo Dona Cândida, apoiada por Gael. Em seguida, para surpresa de Esther, um carro desconhecido estacionou. Dele desceu um senhor idoso de cabelos completamente brancos. Mesmo à distância, reconheceu-o imediatamente. Augusto Mendes, seu pai. Correu ao seu encontro, ainda em roupão. Esther? Perguntou ele, a voz embargada. Achei que nunca teria a chance de conhecê-la. Sem palavras, Esther o abraçou sentindo décadas de ausência, dissolvendo-se naquele contato. A cerimônia, 1 hora depois, foi mais que um casamento. Foi a consagração de uma jornada. Esther caminhou até o altar não com Gael, mas com Augusto. Theo a esperava com um sorriso que iluminava seu rosto normalmente sério. Os votos que trocaram foram simples e profundos. Esther, luz da terra, disse Theo, prometo continuar vendo você como sempre vi. Não como o mundo tentou defini-la, mas como a força luminosa que você realmente é. Theo, respondeu ela, prometo trazer luz às suas sombras como você trouxe as minhas. Prometo estar ao seu lado por escolha e amor. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Esther levantou-se silenciosamente. À luz do luar, escreveu seu nome pela primeira vez no livro de registros da fazenda. Esther Mendes Collins, luz da terra. Não para apagar quem era, mas para afirmar quem havia se tornado. Enquanto voltava para a cama, pensou em tudo o que haviam conquistado e tudo o que ainda viria. A escola, a cooperativa, novas iniciativas, e ela estaria no centro de tudo isso, não mais como a menina invisível, não mais como a maldição, mas como a luz que sempre fora, finalmente livre para brilhar em toda a sua intensidade. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Esther, nossa luz da terra, tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes que exploram temas de superação e amor verdadeiro. Encontrem essa playlist clicando no link à esquerda. Se gostaram dessa história de transformação, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias, trazemos narrativas únicas que exploram personagens que, como Esther, nos inspiram a encontrar nossa própria luz. O que você achou da jornada de Esther? Já testemunhou alguma transformação semelhante? Compartilhe conosco nos comentários. Sua opinião é valiosa para continuarmos criando conteúdos que emocionam. Até nossa próxima história.